Qual é a diferença que Deus faz na vida das pessoas? Por que ter Deus é melhor do que não ter Deus? É claro que a salvação é uma resposta. Com Deus, nós temos acesso à salvação. Sem Deus, estamos perdidos. Mas há mais, há muito mais do que isso. Deus faz toda a diferença no dia a dia das pessoas. E para falar sobre isso, eu começo com um texto do apóstolo Paulo, que está na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39. Ele diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Repito essa parte que está grifada em amarelo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto maravilhoso! Guarde essa frase: nada pode nos separar do amor de Deus. Nessa fase de pandemia e com o crescimento das redes sociais, a gente toda hora encontra mensagens desesperadas de pessoas falando de crianças doentes, de pais desempregados, famílias passando dificuldade, famílias enlutadas por causa da pandemia, etc. E as pessoas pedem ajuda na forma de oração, pedem ajuda material para cobrir suas necessidades. Em suma, são pessoas que dão depoimentos diversos sobre o que estão enfrentando e recorrem a quem está em torno para pedir ajuda. E a gente, frequentemente, tem os nossos corações mobilizados por esse pedido de ajuda. Eu queria me referir em especial a um depoimento que tivemos tempos atrás nas redes sociais de uma mãe lutando pela vida da sua filha que estava com uma forma de câncer raro. A menina, na época, tinha cerca de 9 anos. Já faz um tempinho isso, e a menina hoje está melhor. Mas foi uma luta terrível. E durante o momento mais difícil, mais sofrido, quando as esperanças pareciam ter cessado, parecia que não havia jeito para a vida daquela menina, a mãe testemunhou de uma forma poderosa, falou do amor de Deus e com esse testemunho ela ensinou muita gente como enfrentar crises sem perder a coragem e a fé em Deus. Nas redes sociais, o que a mãe disse foi, nas palavras dela, mãe, o mesmo que o apóstolo Paulo disse no texto de Romanos que eu li no começo dessa fala. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa as dificuldades, as tribulações, o Espírito Santo sempre estará junto a quem sofre, consolando, dando forças, acompanhando, em suma, ajudando a pessoa a superar aquele momento tão difícil. E Deus nos ajuda, Deus nos consola, Deus nos apoia, porque Deus sabe o que é sofrer. Jesus Cristo veio ao mundo e a Bíblia fala que ele foi homem de dores. Ele teve uma vida difícil, ele não teve vida rica, não teve vida poderosa, passou dificuldades e acabou tendo uma morte horrível. Portanto, Jesus sofreu na própria carne, assim como eu ou você e qualquer outro ser humano, e por ter sofrido na própria carne, ele sabe o que é passar por dificuldade, ele sabe o que é passar por dor. E, portanto, quando ele nos disse que o Consolador, o Espírito Santo, viria, ele sabia que o Espírito Santo poderia preencher o vazio que há nos nossos corações nos momentos de dificuldade.
Volto a repetir, Jesus não pensa no sofrimento, não sabe do sofrimento de uma maneira intelectual. Jesus sabe do sofrimento de uma maneira vivida. É muito diferente você dizer assim, é difícil passar fome. Outra coisa muito distinta é passar a fome, é ter o estômago vazio, é ver os filhos ou a família passando fome. Jesus não conhece o sofrimento de maneira intelectual, ele conhece o sofrimento tendo vivido o sofrimento. E é por isso que o Espírito Santo, que sabe tudo sobre Jesus e aproveita toda a experiência de Jesus, pode agir em nossas vidas da maneira maravilhosa que ele faz. Aquele texto do apóstolo Paulo, o que ele nos fala é que o cristão verdadeiro, aquele que está em Cristo, não pode esperar viver sem dificuldade. Esse não é o ensinamento da Bíblia, não é o ensinamento do Novo Testamento. E se por acaso você conhece um pastor ou pastora que promete aos cristãos uma vida livre de problemas, se afaste, porque isso é propaganda enganosa. Nada na Bíblia promete uma vida sem problemas. Jesus mesmo nos disse, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. E cruz é sinal de sofrimento. E me siga. Disse também, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, da mesma forma que ele venceu o mundo, nós podemos também vencer. Então, o cristão não pode esperar viver sem dificuldade. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, relata todo o sofrimento que ele passou durante a missão dele. Todo o sofrimento que ele passou para divulgar o evangelho. Não foi fácil. Então, essa não é a promessa que temos. O que Paulo em Romanos prometeu em nome de Deus para nós foi que nada iria nos separar do amor de Deus. Nada pode separar aquele que acredita em Jesus, que é um cristão sincero, do amor de Deus. Nada, não há força neste universo que pode causar esta separação. O amor de Deus é maior que tudo. Portanto, aquele que ama Jesus, que está junto a Deus, sempre contará com o amor de Deus na vida dele. E foi isso que a mãe daquela menina que eu me referi antes testemunhou. Ela testemunhou exatamente isso no meio ao maior sofrimento, que ela tinha certeza que o amor de Deus estava presente. E eu tenho certeza que ela continuaria a dizer isso mesmo que o resultado final não tivesse sido aquele que ela queria. A menina se recuperou. Ainda luta com algumas dificuldades, mas se recuperou. Mas eu tenho certeza que a fé que aquela mãe demonstrou teria prevalecido, mesmo se o resultado não fosse esse. E o que aquela mãe ensinou, e o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos, é que precisamos aprender a mudar nosso enfoque nos momentos difíceis. E um evento que aconteceu com Jesus exemplifica bem o que eu quero dizer. Certa vez ele vinha na entrada do templo de Jerusalém e encontrou um cego de nascença. E aquele cego de nascença pediu a Jesus que o curasse. E é interessante que os discípulos ficam preocupados em entender a razão pela qual aquele homem tinha aquela deficiência física de nascença. E os discípulos chegam a perguntar a Jesus se aquele homem tinha pecado ou tinham sido os pais dele que tinham cometido pecado e, por causa disso, o filho tinha nascido com um problema. E Jesus responde, nada disso. Vocês estão olhando para o local errado. Esse homem tem essa deficiência para a glória de Deus. E cura o homem. O que Jesus está ensinando ali é que a gente não tem que ficar perguntando por quê que as coisas acontecem conosco. Jesus nos ensinou que nós temos que perguntar e aprender o para quê. Para que as coisas que acontecem em nossas vidas, elas acontecem da forma que acontecem. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Quando o momento for difícil, pergunte para quê. O que isso está me ensinando, onde isso está me levando, o que isso está me apontando,
o que isso está me fazendo viver. Não fique perdendo seu tempo para entender o porquê. Por que isso, por que aquilo, por que comigo e não com o outro, por que agora e não antes ou não depois. Pergunte o para quê. Esse ensinamento de Jesus, que está lá em João capítulo 9, versículo 1 a 3, o ensinamento da cura do cego é um ensinamento poderoso para nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus. E esse amor de Deus faz maravilhas na nossa vida. Então, quando as coisas não saírem como você espera, pergunte para quê? Para que Deus está permitindo ou fazendo isso na minha vida? É isso que eu tinha para falar hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz.